Meus irmãos e irmãs, nós chegamos à quarta-feira da Semana Santa. Esta quarta-feira, muitas vezes chamada de a Quarta das Trevas. E hoje, o texto que nós vamos ouvir nos leva para dentro da residência de Caifás. Enquanto o julgamento religioso acontece lá dentro, o drama da negação de Pedro se desenrola lá fora no pátio. Então, vou fazer a leitura e logo em seguida nós faremos a nossa meditação. Tá? Capítulo 26, estamos dando sequência na leitura de que foi feita ontem, versículos de 56, 57, aliás, a 75. Aqueles que prenderam Jesus o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os doutores da lei e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas testemunhas e afirmaram: esse homem declarou: posso destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você acabou de dizer. Além disso, eu lhes digo: de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Messias. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: não sei o que você está dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então entrou uma outra criada, viu Pedro e disse aos que aí estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que aí estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem. Nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou então do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Meus irmãos e irmãs, às vezes a gente conhece as histórias da Bíblia, mas não entende como é que elas se conectam. Como conhecer as estações, do metrô de uma grande cidade sem nunca ter andado pelas ruas lá em cima. Por que os sacerdotes ficaram tão furiosos com Jesus? Porque Jesus não estava apenas dizendo que era um bom mestre,
ele estava reivindicando autoridade sobre o templo. E mais do que isso, Jesus estava dizendo que se sentaria no trono de Deus. Para aquelas autoridades, isso era intolerável. Mas eu gostaria que você olhasse para o contraste dessa cena. Lá dentro, Jesus fala a verdade, e essa verdade o condena à morte. E lá fora, Pedro conta uma mentira, tentando salvar a própria pele. Nós somos muito parecidos com Pedro, não somos? Muitas vezes queremos estar perto de Jesus, mas de longe. Nós queremos os benefícios da fé, mas nós temos medo das consequências. Pedro achava que era forte, mas bastou a pergunta de uma empregada para que ele pudesse desmoronar. E o galo cantou para lembrar Pedro da sua fraqueza. E não só isso, para também lembrá-lo de que Jesus já sabia de tudo e mesmo assim o amava. Jesus estava morrendo lá dentro para que Pedro, mentiroso, pudesse ser perdoado lá fora. E quanto a nós? Nesta quarta-feira santa, a pergunta é: nós vamos continuar nas sombras, negando quem somos? Ou nós vamos ter a coragem de sair para a luz e confessar que nós somos dele? Vamos rezar. Obrigado, Senhor Jesus, pela verdade que tu viveste e pela qual morreste. Tira-nos das sombras do medo e ajuda-nos a confessar com alegria que somos teus seguidores. Esteja sempre à nossa frente, indicando-nos por onde devemos andar, esteja sempre ao nosso lado, amparando-nos nas dificuldades e atrás de nós com todos os anjos do Senhor, protegendo-nos de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão de São Sebastião e São Cristóvão, de São Vicente e Santa Rita de Cássia. Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia, a bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.